Namastê, bem-vindos. Boa noite. Então, estamos dando início ao nosso encontro, nosso satsang. Para quem está participando pela primeira vez e não sabe o que significa satsang, satsang significa encontro com a verdade. Literalmente, é uma palavra em sânscrito e é um encontro que é facilitado desde sempre por mestres. Tradicionalmente é uma tradição, especialmente na Índia, e acabou se difundindo também para o Ocidente. Mas satsang significa um espaço onde você vai aproveitar a oportunidade de uma presença que se manifesta, que está disponível, para investigar os processos que estão lhe acontecendo, as situações que estão precisando ser vistas e aprofundadas, com o objetivo de você encontrar uma liberação. Então, o satsang ele é um espaço assim, né? E sempre é um encontro. Ele não, raramente ele é individual, normalmente ele acontece em grupos. Se você um dia visitar um ashram na Índia, né? Mas também no Ocidente tem muitas pessoas que realizam esse tipo de encontro. E o objetivo é, através de perguntas e respostas, através de questionamentos, através da vontade de querer ver ou compreender melhor alguma coisa que esteja te acontecendo, que não só você traga uma resposta para si, como traga uma resposta para as demais pessoas, porque a gente está em busca de algo coletivamente. Cada um de nós que traz uma pergunta, que questiona alguma coisa, atende também os anseios de um monte de gente. Uma pergunta sua que você coloca no satsang, como esse, depois é vista no YouTube, é vista por outras pessoas, e muitas vezes alguém está esperando uma resposta, ou está esperando uma ficha, um insight, e é através de uma pergunta sua que isso acaba sendo possível. Então a gente prioriza a pergunta que envolva aspectos pessoais, mas sabendo que, por mais pessoal que seja o que você coloca no satsang, é também um anseio de mais pessoas. Então isso é que torna esse tipo de encontro uma coisa muito especial. Por isso que depois eu publico, coloco os vídeos no YouTube, para que mais pessoas possam ter acesso àquilo que foi colocado aqui. Para quem ainda não sabe, as perguntas são colocadas exclusivamente aqui nessa faixa branca em cima à direita, para quem está usando o computador. Tá? E na área de postagens embaixo da imagem, essa eu não olho. Então, a partir de agora, eu vou pedir para vocês não colocarem mais cumprimentos, né? Porque as perguntas, à medida que vão sendo postadas, eu vou lendo na sequência que eu as vejo aqui, tá bom? E então, eu espero sempre que vocês estejam absolutamente presentes aqui, se possível que tenham feito um preparo de alguma natureza para se colocarem
absolutamente presentes aqui. O encontro, ele pede isso, né? Que você não esteja fazendo mais duas coisas simultaneamente, que você dedique esse espaço, porque a consciência que a gente está buscando, para que ela se manifeste aqui, uma vez que é um encontro virtual, ela exige a nossa presença por inteiros, na medida do possível, né? Então, bem-vindos. A partir de agora eu vou começar a ler as perguntas. Saibam que o encontro termina pontualmente às 23 horas, então a gente tem por volta de 50 e poucos minutos para conversar. Às 23 horas eu encerro, às vezes eu deixo uma pergunta que não dá mais tempo de responder, então vão colocando logo o que vocês gostariam que fosse comentado aqui, não deixa para o final, tá bem? E a gente finaliza participando de uma Awareness Meditation, que é uma Diksha, transferida pelos olhos. Somos 4 meditadores brasileiros que fazem esse tipo de trabalho. A gente transmite a Diksha pelos olhos para um grupo grande de pessoas. A gente faz isso preferencialmente através de eventos presenciais, ao vivo. Mas, uma vez que a gente está participando do encontro como esse aqui, eu também aproveito e faço uma Awareness Meditation online no final do encontro. Tá bom? Então, uma vez encerrados, a gente termina por volta de 11 horas, e 11h15 até 15 para meia-noite eu ofereço a Awareness Meditation. E ela é parte do encontro, porque muitas coisas vão exigir uma Diksha no final, né? A gente vai tocando em certos assuntos, certas coisas vão sendo abertas, certas coisas começam a ser vistas, e a Diksha se faz necessária para a gente chegar onde a gente está querendo chegar. Bem, então, se possível, aguente até o fim. Ô João, por favor, como lidar com a calúnia? Calúnia, João. Eu não sei te dizer exatamente como lidar com a calúnia, né? O que eu posso olhar com você é um aspecto, vamos dizer assim, correlacionado, porque eu estou entendendo que foi dito algo a seu respeito que não é verdade, né? Eu não sei exatamente o que é legalmente o termo calúnia, né? A pessoa pode processar uma outra por calúnia. E como eu não sou advogado, eu não sei exatamente ao que se refere a calúnia, mas eu entendo, né, que alguma coisa foi dita e que isto afetou a sua imagem pública. Portanto, você foi caluniado. Espero que seja isso, né? Aquilo que alguém disse ao seu respeito, por ser uma inverdade, ainda assim prejudicou você publicamente, especialmente na sua atividade profissional, né? Então é dessa forma que eu estou entendendo a palavra calúnia. Então, até onde eu sei, você lida com isso juridicamente, né? Você vai se defender contra aquele que te caluniou. Agora, internamente, quando alguém, digamos assim, no âmbito mais pessoal, não no âmbito profissional, diz alguma coisa a teu respeito que te prejudique, por exemplo, numa relação, né? Digamos que alguém diga que você fez algo que você não fez e você perca, né, ou entre em conflito com uma terceira pessoa por causa disso, perca um amigo, perca uma companheira, né, perca um emprego, e indevidamente, porque de fato você não fez isso que está sendo comentado, está sendo dito, aí você vai buscar a verdade, você vai buscar trazer a verdade, né, da forma como a situação lhe permitir. Isso tudo são ações, João, externas, né, coisa a fazer externamente. Internamente, eu vejo que a gente tem algumas outras possibilidades, né? Primeiro, estava conversando isso recentemente, se alguém diz alguma coisa a teu respeito, mas que não é tão grave assim, mas que te ofende, né, é uma oportunidade de você, muitas vezes, olhar para as duas coisas. Uma, para aquilo que se ofende internamente,
que é que em você se sente ofendido, né? E também é uma oportunidade da gente exercitar essa fonte de energia que está presente aqui no nosso hara, né, no nosso terceiro chakra, que é deixar as coisas que estão erradas acertadas. Isso é uma ação direta, né, com relação a uma pessoa, uma situação, onde você se posiciona para trazer clareza a uma situação que tá precisando ser vista, independentemente de você ter sido, vamos dizer assim, ofendido por algo, diretamente por algo, né? Então, são tantas possibilidades, né, João, da gente olhar para isso. Eu acho interessante observar a reatividade, quando alguém te diz uma coisa que te ofende, o que dentro de você reage, qual é o tipo de reação que isso provoca. Às vezes é uma inverdade, né? Às vezes é uma verdade não reconhecida, quer dizer, a pessoa está te dizendo uma coisa que é verdade, que ela viu, mas você não a reconhece, né? Isso às vezes numa discussão é comum acontecer, né? A pessoa te acusa de uma coisa que ela viu ou que ela acha e você não concorda, né? E você vai se defender. Dependendo da situação, você está protegendo alguma coisa com medo de que um outro lado seu, o lado B, fique exposto, né? Isso tudo são aspectos do ego, né? Agora, quando não é isso, né, eu acho que você tem que deixar as coisas o mais rápido possível, né? Não precisa esperar uma oportunidade tão especial assim. Você chama a pessoa ou as pessoas e esclarece o que precisa ser esclarecido, né? Porque você libera também uma carga que está, né, tá te incomodando internamente e que precisa ser expressa. A pior coisa, João, né, não acho que esse seja o seu perfil, é a gente não expressar algo que precisa ser expresso. E às vezes a vida nos traz as oportunidades, né, de você se posicionar publicamente para que uma questão seja resolvida. A gente, nos cursos de iniciação de Diksha, e eu sei que você participou de um deles, né, contamos a história do Gandhi, porque o Gandhi, ele numa viagem, né, é uma história longa, mas numa viagem que ele fez na África do Sul para defender um caso, ele estava viajando de primeira classe e foi jogado para fora do trem porque não era possível uma pessoa que tinha a pele da cor dele, não era permitido viajar de primeira classe. Mesmo ele tendo comprado essa passagem, ele foi jogado na estação, estou resumindo a história, né, foi jogado no meio da noite com mala e tudo, numa estação escura, e ficou lá estatelado no chão. Aí ele tinha três opções, né? Primeiro, dar uma resposta que nós chamamos de resposta inferior, que é você sair correndo, né? Encerrar o que você tem que fazer dali, e internamente você jura que nunca mais você vai se submeter a tal humilhação, nunca mais você vai passar por aquilo de novo. Numa segunda, porque ele era advogado, né? O Gandhi estava trabalhando na África para defender um caso de apartheid, como advogado. Ele não era um grande advogado, não. Ele havia sido enviado por um irmão dele, que tinha um escritório de advocacia na Índia, e o enviou para cuidar de um caso na África do Sul, ligado ao apartheid, à segregação. A segundo tipo de resposta que seria possível era ele defender o caso, terminar o caso e ir embora, né? A gente chama isso de resposta medíocre ou resposta mediana. E a terceira resposta possível, que a gente chama de resposta extraordinária, é você não só lidar com a situação que se apresenta, né, no caso dele, a humilhação pela qual ele passou por ser negro, né, ele nem negro era, ele era um mulato, né, tinha uma pele típica de indiano, né, e ele decidiu, jogado ali no chão, na estação de trem, que não só ele ia se proteger pessoalmente do que estava acontecendo, como ele ia também entrar numa luta para que isso não voltasse a acontecer com mais nenhuma pessoa. Então
nós dizemos que nesse momento nasceu o Mahatma, o grande homem, porque ele deu uma resposta extraordinária. O evento aconteceu a ele, ofendeu a ele, mas a ação que ele tomou para lidar com a situação transcende a questão pessoal, né? Ele foi atuar de forma que coletivamente mais pessoas jamais voltassem a passar por isso que ele vinha passando. Então, é mais ou menos isso, né? Às vezes uma situação acontece com você porque você está no lugar certo, na hora certa, para tomar uma posição, para fazer alguma coisa e esclarecer algo que precisa ser esclarecido. Então, genericamente, João, lidar com calúnia é um leque grande de possibilidades. Vai depender muito dos fatos, né, do detalhamento dos fatos, do que está acontecendo, né, e como a coisa pegou dentro de você. Tá bom? É o que eu consigo ver aqui no momento. Oi, Lucas. Setu, o que é realmente se relacionar amorosamente pela visão de Sri Bhagavan? Lucas, não tem uma resposta assim realmente amorosamente, né? Eu vou colocar de uma forma diferente a resposta para você, porque na visão de Om Bhagavan, que é dele, né? Mas que eu compartilho aqui da melhor maneira possível, nós não somos capazes de amar, né? Então, o amor que nós vivemos é o assim chamado amor condicional. Ou seja, eu amo aquele que me ama, né? Eu só amo se me amarem. E eu só sou capaz de dar amor se eu receber amor. Se a fonte de amor que está me dando amor deixar de me dar amor, o meu amor também deixa de existir, ele acaba, né? Isso é o que a gente chama de amor amor condicional. E todos nós basicamente nos relacionamos dessa forma, né? Na vida a gente vai buscar aquele que pode nos suprir daquilo que nos falta. Então, todos nós temos, em níveis diferentes, mas sentimos a dor da falta de amor, sentimos falta de amor, né? Porque não fomos suficientemente amados, especialmente pelos nossos pais, especialmente na nossa infância, muitas vezes já na nossa gestação. Então, a necessidade de sermos amados é uma busca permanente em nossas vidas. Às vezes conseguimos esse objetivo, encontramos alguém que nos ame, tanto quanto precisamos, mas isso é um fenômeno muito raro. Normalmente, não é tão fácil encontrar o suprimento de afeto, de amor, do qual necessitamos. Por quê? Porque aqueles que, primeiramente, nos deveriam, né, amar, não são capazes de fazê-lo, que são os nossos pais. Por mais amorosos que sejam, tanto o pai quanto a mãe, por mais presentes que sejam, eles também, por sua vez, não foram suficientemente amados. Assim como os seus avós também não foram suficientemente amados. Então, quando você vem ao mundo, você vem e recebe a quantidade de amor que está disponível para você. Às vezes é um montão, né? É um casal que se relaciona muito bem entre si, seu pai e sua mãe, e da abundância de afeto que há entre eles, sobra amor para você. Um casal que tem falta de amor entre si, quando vai ter um filho, esse filho não recebe o amor que precisa. Então, mesmo que haja uma abundância de amor na relação dos seus pais, e que haja muito amor disponível, né, para que um filho receba também muito amor, ou, por que não, você e mais irmãos, né, que tem que dividir esse afeto dos pais. Então, o que acontece na relação? Quando você vai se tornando adulto, né, de adolescente para adulto, você vai fazer o que a criança não pôde fazer. A criança esperava receber o afeto dos pais e reage a isso de formas diferentes.
O adolescente e já o adulto, muitas vezes por toda a sua vida, vão buscar suprir o que lhes faltam de diversas formas, né? A mais óbvia é buscar alguém, buscar um parceiro que te dê o afeto que te falta. Então você vai em busca. Às vezes você encontra alguém que seja capaz de te amar muito, possa estar presente para você mais do que os seus pais puderam estar, possa estar disponível para você, possa estar com você, possa te apoiar, possa te dar todo tipo de suporte que você precisa. Quando isso acontece, pode ser que você se sinta capaz de retribuir esse amor. Então, é meio raro acontecer isso, mas quando isso acontece, é possível, uma relação tende a ser uma relação sadia, onde ambos os parceiros também se amam, né, a partir da abundância e não a partir da carência. Mas isso é muito raro. O que vemos mais comumente são as relações onde estamos buscando uma outra pessoa, não pela nossa necessidade de dar amor porque temos demais. Não. A gente está buscando um parceiro para suprir aquilo que nos falta. E obviamente vamos encontrar um parceiro que também está buscando na gente aquilo que falta a ele. E aí o que acontece? Duas pessoas se encontram, ambas esperando um do outro receber aquilo que nenhum nem outro tem para dar. Essa é a condição que a gente vive, né? E isso é o que chamamos de amor condicional. Então, se aquele que jurou que me amaria muito, para sempre, né, na tristeza, na alegria, na doença, até a morte, até que a morte nos separe, e ele não faz isso, isso me gera uma frustração muito grande. Eu acabo me sentindo traído, acabo me sentindo, né, e vou reagir a isso também. Isso é o que a gente coletivamente mais vê, né? São pessoas que esperam receber do outro algo que o outro não é capaz de dar, por N motivos. Mas como ele prometeu que dava, você sente como se o contrato tivesse sido rompido. E você reage a isso de formas diferentes. Mas reagimos a isso de inúmeras formas. A mais comum é a separação, né? Você se separa daquele e vai buscar outro. Daquele ou daquela e vai buscar uma outra pessoa. Ou, por que não, você acaba muitas vezes tendo outras relações para suplementar esta que não te supre daquilo que você espera receber. Tudo isso é o que a gente está habituado a ver. O que a Oneness nos aponta é para essa condição. Vivemos nessa condição. E o que é possível acontecer com a gente? É possível que, através de uma conexão, de uma expansão do coração e uma conexão, uma criação de um laço forte com o divino, você passe a receber da fonte aquilo que lhe falta, aquilo que humanamente ninguém pode dar a você. E nisso você cresce, nisso seu coração abre, nisso você expande como pessoa. Há um ponto em que você se torna fonte de amor, você tem amor a dar, né? Você não busca mais alguém que te dê o amor que lhe falta. Não, você busca alguém ou muitos que possam acolher o amor que você tem para dar, sem que você dê com uma mão e espere receber algo com a outra, que é a qualidade do amor condicional, né? Como comecei a dizer, você dá, mas você espera receber. Se você dá e o outro não te devolve, né? Não retribui, você deixa de dar também. Mas, se o seu coração abriu a um ponto em que você se torna capaz de ser uma fonte, porque você é amor. E no momento em que você se torna fonte de amor, o que você quer é chover, né? É derramar. A gente costuma dizer assim, né? A chuva não escolhe onde ela vai cair, ela chove, né? Assim como a flor também não escolhe para onde vai direcionar o seu aroma, a sua fragrância, ela simplesmente libera para o universo, né? O amor tem essa característica da chuva, né? desses elementos da natureza que são incondicionais, né? Simplesmente acontecem em abundância
e é para todos. Então, o que a Oneness nos mostra é que isso é possível, né? Que você se torne esta fonte de amor. E aí, quem sabe, você encontra um parceiro na vida que também seja uma fonte de amor, né? Que se alinha com você, que caminha junto com você, porque é gostoso, porque é prazeroso, porque ambos somam, né? Na abundância, né? E não no suprimento de mútuas carências, o que é uma coisa muito diferente. Então, a visão da Oneness é essa, né? Busque crescer para se tornar uma fonte de amor incondicional. O que a gente sabe é que é muito raro, né? Alguém que possa estar em amor condicional ainda é alguém na qualidade de Jesus, né? É alguém na qualidade de Bhagavan e de outros poucos que a gente vê agindo para o coletivo, né? Sem muitas vezes ter nenhum benefício pessoal, né? A serviço da humanidade. Então, é um pouco por aí, tá bem? Oi, Aura. Setu, ainda hoje eu tenho dúvidas sobre o despertar. Como posso entendê-lo melhor e saber se eu estou desperta? Entender o despertar não é uma coisa tão simples, viu, Aura? A gente tem algumas referências, mas elas têm que sair do estado de concepção, né? No sentido de conceber algo, de conceitualização, que ainda é o jeito que a gente lida com o fato de estarmos espertos. A gente quer que alguém nos dê uma referência para que a gente se compare a isto que está sendo mencionado e saiba em que estado a gente se encontra. Nenhum doador de Diksha, nenhum trainer, por mais desperto que esteja, está em condições de afirmar que uma outra pessoa está ou não desperta. Tá bom? Vou começar por aí. Logo, você mesmo também não vai poder dizer a si mesma se você está desperto ou não. Isso é uma coisa que ainda vamos buscar na Oneness University Índia, quando nos submetemos à apreciação, ao passar por um processo lá, dos guias que estão preparados para fazer esse tipo de avaliação. Tá bem? Então, ninguém está autorizado a afirmar a você, Aura, que você está desperta, e também não está autorizado a dizer para você que você não está desperta. Isso nenhum de nós sabe, mesmo estando despertos. Eu não posso dizer para você se você está ou não, porque eu não saberia fazê-lo. Tá bem? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. É mais importante que você esteja desperta do que você saiba que está desperta. Então, isso é um pequeno aspecto que é importante você observar. Por que você quer saber se você está desperta? Porque uma vez que você esteja desperta, você sabe. É aí que a coisa pega, né? Agora, para não te deixar na mão, eu posso te dar algumas referências, porque até 2012 haviam inúmeros dashas, inúmeros encontros com Bhagavan, onde esse tema era bastante colocado. Praticamente durante alguns meses, eu acho que foi em 2012, eu posso até procurar alguma referência a esse respeito, quase que diariamente ou semanalmente eram publicados frases que davam a diferença entre estar desperto e não estar desperto. Isso ocorreu ao longo de 2011 e 2012. Porque a partir de 2012, todos os processos que foram formatados lá na Índia tinham o forte objetivo de fazer com que aqueles que até lá fossem despertassem no final do processo de 28 dias. Isso foi assim até 2014. Depois os processos começaram a mudar um pouco. Mas nós tínhamos algumas indicações, né? O que é despertar? Despertar, primeiro, é um processo individual. Não existem duas pessoas no planeta que tenham o mesmo tipo de processo. Então, segundo a Oneness, dos 7 bilhões de habitantes que estão presentes no planeta,
teremos 7 bilhões de despertares diferentes. Cada um é um. Cada um tem uma história, cada um tem um processo muito individual, muito pessoal e que não é comum ao outro. Então, o que aconteceu comigo não vai acontecer com você. Né? E da mesma forma, se aconteceu com você, não aconteceu com outra pessoa. Então, estas referências, elas não são de muita ajuda, porque cada um é um nessa caminhada. Né? Agora, algumas coisas elas são observáveis. Né? Primeiro, quanto tempo você consegue permanecer com algo que está lhe acontecendo? Ficar com o que há, estar com o que há. Esse é uma das primeiras referências em cima das quais a gente trabalhou. Né? Eu não encontro, num Darshan com Bhagavan, ele me fez essa pergunta. Quanto tempo você fica com aquilo que está te acontecendo? Né? Especialmente as coisas desagradáveis. Um dia, uma hora, um minuto, 30 segundos. Quanto tempo você, de fato, consegue permanecer com aquilo que está te acontecendo? Né? Se você chegou num ponto em que você permanece com o que está acontecendo, pelo menos mais do que um dia, é um forte indicativo de que você está desperto. Mas é muito difícil. Normalmente não permanecemos mais do que alguns minutos com aquilo que está acontecendo. Imediatamente a nossa mente nos leva para alguma outra coisa. Então isso já é uma referência. Tá bom, ora? Quanto tempo você permanece com aquilo que está te acontecendo? Eu sei que isso é fácil de observar, né? Porque o que você vai conseguir observar é quais são as estratégias que você usa para escapar do momento presente. Então você começa por aí. Né? Um outro aspecto é o quanto de sofrimento você vive e como que a sua mente funciona acionada pelas cargas inconscientes que se apresentam dentro de você. Porque o processo de despertar, ele é um processo de desengatamento da mente. A mente continua funcionando, mas você deixa de estar tão fortemente identificada com seus processos. Isso já é um indicativo de que você está em processo de despertar. Né? Porque você começa a ficar mais presente para isto que observa do que isto que está identificado, com relação aos processos mentais. Então, são algumas referências que eu posso te dar. Melhor hora é você ir para a Índia, tá bom? Porque lá você vai ter acesso a essas coisas que eu estou mencionando, dependendo do processo que você fizer, e alguém vai te dizer no final que se você está desperta, em que nível você está desperta. Porque também tem isso. Os níveis de despertar vão de 0 a 100. Né? E cada nível é diferente. E cada vez que a gente vai para a Índia, os nossos níveis vão subindo, nem que seja um pouquinho. Né? Vão subindo a nível de pontos. Então, você pode estar desperta no nível 5, você pode estar desperta no nível 8, já faz muita diferença. Né? E isso só lhe é dito após um tipo de avaliação, que eu não sei qual é, porque ela é mística, que acontece dentro da Oneness University e é realizado pelos guias lá. Tá bom? Então, se você puder, coloca na sua agenda. Eu sei que você já deve ter colocado, mas coloca na sua agenda e não desiste da sua ida para a Oneness. Tá bem? É o melhor jeito de você encontrar essas respostas. Outra pergunta da Aura, né? Se tu quero muito curar minha relação com meu pai, ele cometeu suicídio, você poderia me orientar? Eu acho que você deveria fazer, se você já não o fez, eu acredito que já tenha feito, né? Processos específicos para isso, tá bom, Aura? Porque eu acho que isso é trabalhado de uma forma mais aprofundada e cuidadosa de forma pessoal. Né? Eu acho um pouco complicado falar isso publicamente, mas eu posso te dar alguns parâmetros, né? Ou fazer uma pergunta para você. Né?
Então, o fato do seu pai ter deixado, né, a vida de uma forma pessoal, ele decidiu dar cabo da própria vida, vai repercutir em você de inúmeras formas, né? Desde uma sensação de abandono, que pode vir acompanhada de raiva, ou de indignação, e de tristeza, com certeza, né? E outras coisas mais. Isso tudo tem que ser examinado com muito carinho, né? Com muito respeito também. Então esse é um outro aspecto, né? Seja lá o que o seu pai sentiu necessidade de fazer, a gente não pode desrespeitá-lo. Mas a gente o desrespeita, né? Porque a gente não aceita o que ele fez. Mas não é que a gente não aceita o que a gente não aceita ter sido abandonado, né? Abandonado. Não sei com que idade que você tinha quando isso aconteceu. Então, temos que ter um cuidado muito grande e não desrespeitar o momento de dor, de desespero em que seu pai possivelmente se viu sem saída, mas muito sem saída, né? Ao ponto dele não dar conta. O que a gente acha disso são julgamentos, e a gente os faz sem noção, sem ter ideia do que de fato se passou dentro dele. Então, o que a gente pode fazer, primeiro, se você ainda não o fez, né, o faça novamente, são os processos de liberação dos antepassados, com foco específico em ajudar o seu pai a ficar bem com o que ele fez, porque ele possivelmente não está bem não, né? E talvez você já tenha feito esse processo, não sei se isso ajudou ou não sei avaliar isso, mas se você ainda não fez, faz, né? Sempre com o intuito de reforçar o movimento do seu pai para algo, para uma dimensão superior, né? A gente chama isso de moksha, a gente faz o pedido por moksha, né? Sempre que uma pessoa morre, a gente expressa esse pedido, essa solicitação, para que essa pessoa que está deixando o corpo, que está saindo, que está indo embora, né, que ela vá para instâncias superiores. Às vezes ela nem sabe que isso existe. Então a gente pede para Alam Bhagavan virem buscá-lo, né, e que ele seja direcionado para instâncias superiores. Uma pessoa que morre em umas circunstâncias como essa, que não foi acidente, né, ou não foi morte natural, ela deixa o corpo num conflito muito grande, né, porque ela sabe que ela não deu conta e se sente, obviamente, muito culpada, né. Não tem como não sentir. E a gente, por não saber lidar com estes sentimentos da pessoa, ou nem imagina que assim seja, ainda acrescenta os nossos próprios sentimentos, né, de indignação, de raiva, de medo, de susto, de abandono, de rejeição, enfim, todas as outras coisas que acontecem com a gente. Então, em primeiro lugar, tem que trabalhar isso. Em segundo lugar, trabalhar os processos que ainda se encontram presentes na relação com seu pai, do jeito que ele é, né, dentro de você, porque isso também vai afetar a sua vida, já afeta, né, de inúmeras formas. Tá bom, Aura? Posso dizer só que vai por aí, né? E se você tiver oportunidade de vir aqui para São Paulo, sei que você não está aqui, me procura, né? Ou procura alguém que possa trabalhar essas coisas de uma forma mais aprofundada, pessoalmente com você. Tá bom? Oi, Janaíde. Se tu quer mudar de casa, emprego, em busca de mais contato com a natureza, mas sinto que me falta força, o que eu posso fazer espiritualmente e me aproximar mais desta realidade que eu busco? Primeira coisa que você vai ter que fazer, Janaíde, para buscar força, é não fugir daquilo que a vida está te dando. Tá bom? Porque é isso que muitas vezes impede você de encontrar o que você quer, né? O fato de, e eu falo isso já para um monte de gente e já faz muito tempo, né? O fato de você não gostar da sua vida, não gostar da sua casa, não gostar da sua cidade, não gostar do seu trabalho, enfim, não gostar
do ambiente, não gostar, né, não se sentir bem onde você está, provoca um estado em você que não é tão positivo assim. Né? Então, para você ir em busca de natureza, de um viver melhor, não estou dizendo que isso não seja válido, né? Mas é importante você examinar a sua motivação para fazê-lo. Se a sua motivação estiver ancorada na rejeição, dificilmente ela vai frutificar. Então isso que você chama de força não vai vir. Porque ao invés de você querer ir para o paraíso, você só quer sair do inferno. Né? Radicalizando aqui a situação. Né? Porque é como se você pudesse encontrar o tal do paraíso na natureza. E o que eu já testemunhei, e eu mesmo fiz, né, foi ir para o paraíso. Eu fui morar numa ilha, né, eu era jovem ainda, enfim, fui morar numa ilha com um grupo de amigos, fugindo de São Paulo, né, no Nordeste e tal, e fomos em 6 morar nessa ilha. Né, e é claro que levamos o nosso inferno para a ilha, porque o inferno não estava em São Paulo, o inferno estava dentro de cada um de nós. Né. Então isso é uma referência que eu posso te dar. Né. Se você puder estar integrada e amar todas as coisas que você está vivendo hoje, agora, aí onde você está, no lugar que você vive, com as pessoas que você vive, fazendo o que você faz, nesse acolher, nesse abraço ao que você está vivendo, você vai encontrar força para fazer o que quer que seja. Tá bom? Porque para ir para a natureza, né, por conta das coisas que você rejeita, você vai sem força, tá? Você vai fugida. E isso não te permite fazer isso. Tá bom? Observa um pouquinho as suas motivações. Isso se aplica a todo tipo de situação que a gente quer fugir. Né? Às vezes é casa, trabalho, cidade, às vezes são pessoas, às vezes é família, às vezes, né? Então, não estou dizendo que não seja saudável, né, você sair de um lugar que não está bom e ir para outro. Claro que é. Né? Mas observa as suas motivações. Tá? Examine, tenha muita clareza, muita integridade para compreender o que é que de fato está fazendo você sair em busca do tal paraíso que você acha que vive, que existe na natureza. Né? Eu cansei de ver, né, gente indo para a natureza e vivendo pior, né, internamente na natureza do que vivia quando estava aqui na cidade. Né? Ok, está comendo comida integral, né, está vivendo organicamente, está bebendo água pura, está tomando leite de vaca, está andando descalça na terra, está tomando banho de sol, está respirando ar que não é poluído, está tomando banho de mar. Todos os aspectos que afetam o corpo, com certeza, devem ter melhorado. Mas, internamente, a pessoa não está bem. Né? Por mais natural que ela esteja vivendo, muitas dessas pessoas não estão bem, não. Né? Estão vivendo no paraíso, mas não estão bem no paraíso. Né? O paraíso só está fora. Então, para você encontrar força para ir viver num lugar mais natural, é importante que você examine o que está te levando lá. Né? Que você tenha consciência disso. Né? Você esteja muito bem posicionado internamente, no sentido de não levar para o paraíso, ou de não ir ao tal paraíso natural, carregando, né, dentro de você todo um grupo de coisas com as quais você não convive, né, o que inclui principalmente pessoas. Né. Às vezes a gente acha que tem que ir em busca de pessoas melhores, né, tá bom? E isso precisa ser visto com muito cuidado, com muita profundidade. Tá? Uma vez que isso esteja visto, todas as portas se abrem, tá? Para você viver bem onde quer que seja. Mas se isso não for visto, você não vai encontrar a tal da força que você tá buscando. Né? Porque ela vem disso. A força sempre vem do acolhimento. Ela nunca vem da exclusão. A força vem do abraço, da inclusão, não da rejeição. Tudo aquilo que você rejeita, tudo aquilo que é longe de você, aquilo fica forte e você fica fraco.
né? Essa é a dinâmica. Quando você acolhe as coisas que você está vivendo, pessoas, situações, o que seja, você ganha força. Sem isso a força não vem. Então, busca a sua força olhando para as coisas que você tem e abraçando, né? Porque tudo que você tem também pode e deve ser visto como um presente que a vida te trouxe. Tá bom? Quando a gente rejeita os presentes que a vida nos trouxe, com certeza fica mais difícil. Então procura primeiro ser grata ao que você tem, ao que você vive, né? Começando por si mesma, pelo corpo que você tem, pela vida que habita em você, pelos objetos, pelas coisas materiais que você possui, pelas pessoas que estão com você. E veja se você é grata. Veja se você encontra dentro de si um sentimento de amor pelas coisas. Se você encontrar, você ganha força para fazer o que for. Oi, Nilza. O que você tem a dizer sobre cura reconectiva ou processo de reconexão? Ajuda no processo de despertar? Nilza, eu não sei do que você está falando, tá bom? Eu não sei o que é cura reconectiva. Então, se é algum processo que foi oferecido por algum terapeuta, por algum facilitador, né, eu não participei dele. Então eu não posso te dizer se isso vai ajudar você ou não, tá bem? Eu só posso afirmar as coisas, afirmar sim, eu só posso avaliar, né, as coisas das quais eu participei. O que eu fiz na minha vida, né, eu fui declarado desperto aqui no Brasil, não foi lá na Índia não, mas me ligaram de lá, né, em 2012 para me comunicar que eu estava desperto. E eu vejo como um evento na minha vida pessoal que foi consequência de muitas coisas diferentes que eu fiz. Muitas, eu fiz muita coisa, né? E eu fiz muita coisa desde os meus 17 anos, eu comecei a fazer coisas. Algumas contribuíram para o meu despertar, outras retardaram o meu despertar, né? E eu posso mais ou menos avaliar o que me ajudou, né, e quais são as coisas também que eu fiquei fazendo por muito tempo e que retardaram, né? E coisas que eu fiz que acertadamente eram um bom caminho e outras coisas que eu ilusoriamente fiz achando que estava indo para algum lugar e não fui a lugar algum, né? Então, o que a vida sinalizou para mim, pessoalmente, é que tudo contribui para o despertar, né? Tudo que você faz contribui para o despertar. Depende de como você se posiciona diante das coisas, né? Qualquer ação, qualquer atividade que você faça, primeiro, que te ajude a você se liberar das suas dores emocionais, tudo aquilo que você possa fazer para descarregar, né? Se liberar das cargas que você carrega, né? Tudo aquilo que vai fazer com que você atinja estados de consciência mais elevados, como por exemplo yoga, meditação, né? Satsangs, darshans, processos com mestres, viagens, né? Tem tanta coisa que você pode fazer que vai facilitar o seu despertar, né? O despertar ele é resultado de uma série de processos. Como eu já disse antes aqui, eles são individuais. A palavra reconectiva, que eu não sei como ela está sendo usada, mas ela me lembra a conexão com Deus, né? Então, sim, a nossa Diksha, ela tem essa finalidade, né? A Diksha é uma energia que está disponível desde 89 para despertar as pessoas. É para isso que a gente recebe Diksha. Se você está recebendo Diksha numa online, numa presencial, numa câmara sagrada, numa sessão de Diksha com estudadores de Diksha, é isso que vai encaminhar você para o despertar. A tal da cura reconectiva, eu não sei te dizer. O que eu posso dizer é que a Diksha vai te levar para o despertar. Tá bom?
Então depende muito do que trabalho é esse. E eu, como eu já te disse, eu não conheço, tá bom? Oi, Maria Carolina. Setur, senti necessidade de respostas para tudo. Hoje aceito coisas mais facilmente. Mas ainda me confundo se estou aceitando ou se estou estagnada ou indiferente ao meio. Como diferenciar? Eu vou pedir também, Maria Carolina, vou te responder, mas para que você dê uma pesquisada nas respostas que eu andei dando aí nos últimos encontros, tá? Já está disponível, tem um índice que está no meu blog, com as perguntas que foram feitas e também com as gravações dos encontros e aonde você pode encontrar as respostas, tá? É um trabalho muito bonito que foi feito, tá? E continua sendo feito, né? E eu respondi isso agora, acho que foi a semana passada ou na retrasada, onde a gente tem que observar o que é aceitação. A gente provavelmente não aceita as coisas de fato, né? Então, Maria Carolina, a aceitação ela é decorrente de um estado de consciência. Você não pode se decidir, você não pode se propor a aceitar aquilo que você não aceita, né? Esta aceitação ela não é real, ela é artificial e ela não resulta. A aceitação ela não parte, ela não é uma ação que você faz, né? É uma simples constatação de que aquilo que está diante de você, acontecendo a você, é o que está acontecendo a você diante de você. E que não existe outra coisa a acontecer com você que não seja isso que está acontecendo. Quando isso é de fato percebido, né, não intelectualmente, não conceitualmente, mas quando se torna uma coisa vivenciada, né, a aceitação ela não é nem concebida, né, ela não é nem elaborada mentalmente, ela ocorre, né, quase sempre ela pode vir seguida até da gratidão, né, porque quando você se dá conta de que algo está acontecendo a você, com você, diante de você, nesse momento, né, e você entende que isso é um presente que a vida está te dando, mesmo que ele eventualmente tenha um sabor amargo, ainda assim é um presente de Deus para você, você recebe esse presente. Isso é a aceitação, né? Quando você percebe, quando você sente que algo está sendo dado a você para que você cresça. Pode ser um teste, pode ser um desafio, pode ser uma nova meta, que você, para cumpri-la, você vai ter que crescer, né? Então parece uma coisa grandiosa demais, parece uma coisa muito difícil, parece uma coisa impossível, no entanto, é o que a vida está te dando. Quando você se dá conta de que você está sendo presenteada e que você está sendo protegida, que você está sendo cuidada por tudo que está acontecendo e já aconteceu a você, sem exceção nenhuma, tudo que te acontece, tudo que já te aconteceu, sempre são uma interferência direta da presença divina na sua vida. Isso é aceitação. Mas quando isso vem de um reconhecimento, não de uma ideia fabricada, né? Não de algo que foi lido ou alguma coisa que o Setu falou num encontro online, né? Quando isso é vivenciado, isso é aceitação. Então, como isso não é uma coisa tão comum da gente estar vivendo, é mais fácil a gente entender que a gente não tem aceitação, né? E que as situações com as quais a gente está convivendo tem o que eu gosto de chamar, né, costumo chamar de resignação. Resignação é outra coisa, né? É quando você está vivendo uma coisa contrariada contra a sua vontade, né? Pode ser uma pessoa, pode ser uma situação XY, né? E você está tolerando aquilo porque você tem medo de sair fora, você tem medo de se posicionar, você tem medo de tomar uma atitude, você tem medo de fazer um movimento, porque você quer segurança e você não quer correr riscos, né? Então você se resigna, você se conforma e permanece ali, às vezes até com uma postura, por que não, né, superior. Ah, mas eu não tenho o que fazer, o que está acontecendo é isso, paciência, né?
foi Deus quem quis, né? Foi o destino que me trouxe, esse tipo de frase feita que não necessariamente vai ajudar você, né? Isso é resignação, isso é, como eu falei no outro encontro, isso é conformismo, né? Conformismo não é aceitação. Então é importante você ver como que você está se colocando diante das situações. Essas desagradáveis, né? As agradáveis eu sei que está ótimo, mas as desagradáveis que você está vivendo e que não tem jeito, você acha que não tem jeito de mudar, nem a situação, nem você mesma, né? Elas vão gerando esse estado de inconformismo, de resignação, ou de não aceitação, como queira chamar, né? Então observe que tipo de movimento está sendo esperado de você, que tipo de ação real, né? Não, fazer o quê? É o que está acontecendo, não tem jeito mesmo. Isso não é ação, né? Isso é um acomodar-se num sentimento né, ruim, não é um sentimento bom, né? No entanto, quando você faz algo, por mais riscos que você corra, como eu acabei de dizer aqui, você ganha força, você ganha muita força, mesmo que as consequências da sua ação sejam difíceis, muitas vezes elas são. Às vezes a gente dá uma chutada no balde, né, vira uma mesa e a coisa fica complicada, né, mas temporariamente, tá? Porque você, quando faz isso, né, você ganha muita força, e essa força vai te deixar sadia, vai curar você às vezes de doenças somatizadas que estão aí há muito tempo, vão ajudar você a criar algo novo, né? Então, são alguns aspectos aí ligados à aceitação, tá bem? Então, queridos, estou encerrando o encontro aqui. Tem mais uma pergunta aqui. Yes, Jason. 15 minutes for them to start in another link, okay? The next link, the same page. Nosso amigo está achando que algo vai acontecer aqui, né? Então, eu estou encerrando o encontro. Dentro de 15 minutos eu reabro uma sala igualzinha a essa, só que no outro link ele já está postado aqui embaixo, para que vocês recebam uma Diksha através dos meus olhos. Nesse momento eu não vou estar mais conversando, para quem nunca fez. Recebe a Diksha simplesmente olhando para mim, ouvindo a música, lembrando que vocês não vão estar olhando para a minha pessoa, vocês vão estar se conectando com o seu divino. Procure se conectar, procure essa reconexão, como a gente mencionou aqui, e que esses temas que a gente levantou aqui, né, possam se tornar reais na sua vida, né, que você possa encontrar força, que você possa encontrar aceitação, que você possa curar a relação com o seu pai, e, enfim, todos os aspectos aí que a gente mencionou e que a gente não sabe muito bem como fazer, né? Então, quando você estiver participando da Oneness Meditation, se conecta com o seu divino, porque é ele que vai te ajudar nesse processo, tá bom? Recebam a Diksha. Existem mais meditadores que oferecem as ONs online. Então, para quem não sabe, tem uma agenda. Praticamente a cada meia hora tem um meditador oferecendo essa Diksha. E se não der para participar dessa ON que eu vou fazer daqui a pouquinho, participa amanhã. Na primeira hora já tem gente, a Solange desde as 6 da manhã, lá do Uruguai, já está oferecendo uma online também. Procurem receber, procurem se deixar tocar e a gente se reencontra aí na próxima semana. Namastê, queridos. Até já. Gratidão aí pela presença.